O que a gente tem que entender é que no dente natural, a concentração de esmalte na cervical ele é muito menor. Então, a quantidade de dentina nessa região ela é maior. Automaticamente, para descobrir a cor da dentina, nessa região é uma região melhor. Por quê? Porque você vai conseguir ter e conseguir chegar uma cor mais proporcional à dentina. Se eu coloco... Pode ser. Então assim, se eu coloco uma resina de dentina mais cara no meio, onde tem uma concentração maior de esmalte, eu não vou conseguir escolher correto a minha dentina. Então, como que eu vou fazer? Eu pego mais ou menos 2 bolinhas de resina de dentina, por exemplo, uma 2, uma 3, e coloco aqui na cervical. Igor, e de esmalte? A de esmalte a gente utiliza nessa porção mediana. Por quê? Porque aqui vai ter uma concentração boa de esmalte e uma concentração boa de dentina. Então, para escolher esmalte, a gente coloca um pouquinho nesse meio. E cá na incisal, a concentração de esmalte é muito grande. Tão grande que só tem esmalte e vai ficar um pouco translúcido. Então, para a gente escolher a cor do efeito, a gente coloca esse de cá. A gente coloca na incisal. A translúcida azul, cinza, a gente coloca uma porçãozinha na incisal, que aí a gente consegue identificar qual dessas resinas translúcidas está igualando mais a cor do dente. Aí a gente escolhe. Escolheu, a gente não chega e faz, tá? O que a gente vai ter que fazer? Esmalte e dentina, a gente aplica um pouco de dentina, depois um pouco de esmalte. Faz um leve polimento, joga um pouquinho de água e você analisa. Porque às vezes você está ali com um olho, você pode falar assim, beleza. Mas chega ali e você acaba, quando coloca uma quantidade maior, você acaba errando. Outro ponto é, eu escolhi a cor, fiz o teste fazendo tipo uma facetazinha, ficou legal, beleza. Significa ali que você tem que fechar os olhos e fazer? Não. Por quê? Imagina o seguinte, se eu tenho uma resina de dentina opaca e uma resina de esmalte mais translúcida, se na hora da proporção eu colocar mais dentina do que esmalte, automaticamente aquela cor vai ficar um pouco mais opaca, ela vai ter mais cor. Então, quando você coloca a dentina, você levanta da sua cadeira, olha o paciente e vê. Eu atingi a cor aqui, realmente está na cor correta, beleza, eu sigo meu passo. Mas agora que eu coloquei a dentina, eu senti que a cor do meu dente ficou mais branca do que eu queria. E aí agora? Agora você não vai utilizar, por exemplo, você escolheu dentina A1 e esmalte A1. Se na hora que você colocou aquela dentina A1, você sentiu que ficou mais branco, você não bota esmalte A1, porque vai ficar mais ainda. Então o que você vai fazer? Ao invés de botar um esmalte A1, você vai trazer para um esmalte A2, para quebrar aquela questão daquela coloração que você utilizou. Então, isso você tem que ter essa noção. Porque tem gente que fala assim, eu fiz o teste, deu certo, beleza, vou embora. E aí, toca o barco. Só que não é. Na hora, até a proporção vai estar diferente. Ou às vezes o contrário, você botou pouca dentina e na hora que você colocou, você sentiu que ainda ficou um pouco escuro. Tinha que estar um pouco mais claro. Então o que você vai fazer? No esmalte, você não vai utilizar mais um esmalte A1. Você pode utilizar um B1, que um B1 ele é amarelado, ele é um pouco mais claro que o A1. Ou uma resina para dente clareado, de esmalte de dente clareado. Uma WE, por exemplo, algo do tipo. A da Vitra tem as Esmalte Bleach. Então assim, você pode utilizar elas para poder dar uma leve clareado, ou até a BR2 da Omega, porque você não atingiu a proporção. Então assim, às vezes você precisa corrigir nesse intermédio. Mesmo você selecionando a cor aqui, às vezes você precisa fazer essa pequena correção durante o processo, beleza? Aqui o caso que eu falei. Esse paciente chegou para mim, ela tinha tido uma queda, esse dente escureceu quando era criança. Não sei porque aqui a iluminação não está tão boa, mas assim, ele é um pouco mais escuro que os outros. No normal, dente quando é escurecido, a gente tem que fazer um leve preparo
para aliviar espaço, já que, por exemplo, nesse caso eu só ia fazer ele. Então eu tinha que aliviar espaço para não ganhar volume nesse e nos outros não. Só que visivelmente a gente acha não, tá tudo normal. Mas quando você pega um espelho e olha de baixo, esse dente está um pouco mais intruído. Então ele está um pouco mais atrás, palatinizado. Isso gera o quê? Gera um espaço até eu alinhar com os outros dentes, ele estava um pouco mais atrás, então eu não precisava desgastar. Mas se eu só olhasse rápido, de frente, eu falasse, não, para a máscara eu vou ter que fazer um desgaste. Eu teria desgastado. Só que aqui eu não fiz desgaste nenhum. Ela tinha uma resinazinha aqui que eu tirei, mas só tirei. Eu restaurei, fiz a seleção de cor também, desse mesmo jeito, uma bolinha, eu selecionei. Na hora que eu selecionei, eu botei a dentina. Na hora que eu botei a dentina, eu vi que o esmalte ainda não tinha atingido a cor que eu queria. Então, mesmo tendo selecionado antes, vi que tinha ficado a cor que eu queria, fiz uma facetinha, depois tirei. Na hora que eu botei dentina, por ter aplicado ácido, por ter aplicado adesivo, não tinha ficado da cor que eu queria. O que foi que eu fiz? Eu peguei na camada final de esmalte, eu utilizei uma resina um pouco mais clara, de um esmalte mais clareado. Aí ele igualou. Por quê? Porque essa paciente, ela fez clareamento, era uma paciente jovem que ao fazer clareamento clareou muito. Então eu tive que usar aqui na camada final um BL2, uma resina bleach. Por quê? Porque eu tinha pouca espessura e em pouca espessura eu tinha que usar uma resina que era mais clara, eu tive que usar ela. Se eu botasse uma 1, não ia alterar muita coisa, então eu tive que usar essa resina. Aí eu consegui igualar. Outro ponto que eu tive que fazer para não ter que desgastar o dente dela, porque ela aqui no Datashow não dá para ver direito, mas ela tem um pouco de translucidez nas bordas. Só que aqui, ó, eu não ia alterar tamanho, então não tinha como eu fazer translucidez na borda. O que foi que eu fiz? Eu utilizei de pigmentos para fazer um halo um pouquinho mais azulado. Como é que a gente faz nesse caso? Você tem alguns pigmentos, azul, cinza, amarelo, marrom, branco. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pigmento azul, botei um pouco aqui na mão e um pigmento cinza para diminuir um pouco o azul, que geralmente esse azul é muito azulado. Então se você botar fica estranho. Misturei com cinza, fiz a mistura e fiz uma leve maquiagem aqui. Aí na dentina, depois eu vim com esmalte. Aí assemelhou com a translucidez da borda. Mas senão não teria como fazer. Porque se eu tivesse um dente mais reduzido, eu conseguia fazer realmente uma estratificação. Mas nesse caso eu não consegui. Outro ponto de você também ter pigmentos lá na sua clínica é isso. Às vezes, você vai fazer, por exemplo, um dente escurecido. Aplicou a dentina, você viu que já colocou, você viu que ainda não chegou na cor. Ou então você colocou e ficou acinzentado. O que é que você faz? Pega um pigmento amarelo e aplica. Dá um pouco de saturação aí e tira aquela cor acinzentada, que às vezes o dente tratado do canal ele fica um pouco cinza. Então você utiliza na dentina um pouco daquele pigmento amarelo e ele tira um pouco aquele acinzentado. Depois você vem com o esmalte. Então ter um pouco de pigmento, isso é bacana. O halo opaco, principalmente pacientes jovens, ele tem um halo um pouco branco, ele chama de halo opaco. Isso é por quê? Porque aquela borda só tem o esmalte. Então o esmalte ele tem um efeito na borda, no final, na quina, um pouco claro, meio esbranquiçado. Então a gente usa um pouco de pigmento aqui só para criar também o efeito. Então ter um pouco de pigmento é bacana para você às vezes completar aí a questão de resina. Camada de esmalte. Botei alguns pontos que a gente tem que ter noção. Resina de esmalte necessita de espaço. A gente precisa analisar sempre que vai fazer uma faceta, coloquei a dentina antes de vir com esmalte, analisa se você não colocou em excesso. Porque isso acontece muito, você coloca um pouco de dentina em excesso, na hora que você bota esmalte, que você vai fazer o acabamento, você desgastou o esmalte todo, tá só dentina. Então, é melhor, se é para desgastar, você desgastar aquela camada de esmalte,
desgasta, tá em excesso, tá vendo que tá em excesso, desgasta, aplica adesivo novamente. E aí depois você vem com o esmalte. Mas você tem que ter essa noção de que tem que ter espaço. Ah, eu vou fazer faceta só em 2 dentes. Se você está vendo que aquele dente já está volumoso e você já vai fazer só em 2 dentes, e quando você vai dar volume em todos, menos mal. Mas quando você vai fazer, por exemplo, só em 2 dentes, amigo, vai dar erro, porque vai ficar mais volumoso. Então você precisa de espaço. Naquele momento você vai ter que desgastar. Então a gente precisa ter essa noção de proporção. Olha de lado, olha de cima, por palatina, bota o espelho embaixo, tenta ver de palatina e você analisar se tem espaço para isso. Uma coisa é, às vezes na hora de você fazer a camada final, tem gente que se embanana todo na espatulação. Primeiro você coloca uma quantidade de resina. Tem artigos, antigamente se dizia que utilizar a luva na resina podia mexer na propriedade da resina. Hoje, a gente já tem artigos comprovando que manipular ajuda a misturar mais as partículas e ajuda a criar mais resistência da resina. Então, você pode manipular, coloca em cima do dente, pode pressionar um pouco, pressiona naquela espalhar, aí você vai espatular. Sempre inicia primeiro para a cervical, espatula a cervical, adequa, encaixe, depois você vai trazendo para incisal, interproximal. Por quê? Porque se você não adequa a primeira cervical, não é que você puxar para cá, a resina vem toda para cá. Você puxar para a lateral, a resina vai toda. Mas na hora que você coloca aqui e adequa primeiro a cervical, se você puxar, aquela porção que está adequada aqui, ela não vai sair. Então ela vai indo de forma mais homogênea. E isso que às vezes tem gente que erra. Que às vezes não adequa a primeira cervical, não é que puxa, ela vai para um lado, não é que puxa para o outro, aí começa a emplanar todo, você não consegue esculpir um formato correto. Então, sempre fazer a questão da cervical primeiro ajuda muito. Outra coisa é utilizar da tira de poliéster. Gente, tem que usar, porque esmalte, a chance de você tocar um dente no outro é grande. Então, para depois que você fotoativou, você abrir espaço, é ruim. Você tem que fazer, passando a tira de aço e tudo. E quando você consegue, abre quase um diastema, vai ficar excesso. Então, assim, tem que ter tira de poliéster. E outra, às vezes, qual o problema? Às vezes você passa a tira de poliéster, passa a tira de poliéster e depois você continua espatulando mais. Nessa que você está espatulando, a resina está voltando a fazer isso. Você passou a tira, ele manteve ali. Na que você começou a espatular mais aqui, ele começa a criar. Aí você acha que na sua cabeça que não vai grudar porque já você passou a tira. Mas você espatulou tanto depois de ter passado a tira que ele escorreu e tocou um dente no outro. Ele vai grudar novamente. Se por acaso você botou a resina de esmalte, espatulou, passou a tira e teve que espatular depois, passa a tira de novo, para conferir que não tá. Ou então, só o fio dental. Você passa o fio dental, por exemplo, tá fazendo central, vai passar no lateral, passa bem apertado, pressionando no lateral, para evitar ter toque com aquela resina. Então vai passando, aliviou, conferiu, aí você fotoativa. No caso, passa só para, no caso, puxar ela não. Para puxar, assim, na primeira vez que você vai passar a tira, eu vou mostrar a foto de como é que você vai passar a tira ali. Mas na primeira vez você vai puxar para tracionar a resina e fazer a curvatura na interproximal. Se depois que você fizer isso, você continuar espatulando, você passa ela reta, a tira reta. Só para, você não precisa virar, eu vou te mostrar ali como é que você vai fazer, mas você passa reta só para tirar o ponto de contato ali, beleza? Outra coisa é utilizar o pincel. Gente, utilizar o pincel, depois que você finaliza, espatulou, tá tudo tranquilo, utiliza um pouco do pincel que já vai trazer uma superfície totalmente lisa. Até para o polimento, você vai atingir um polimento muito mais rápido. E trazer também uma harmonia para aquele sorriso. Então, camada de esmalte, na hora de finalizar, tem que utilizar pincel. Oi, você já viu umas técnicas que só usa pincel na face? Já, mas para você fazer isso, você tem que usar um pincel de qualidade, como o da Tokuyama, que ele não é maleável, ele é tipo de durinho. Tipo onde? É. Ah, lógico.
Então assim, realmente, mas o pincel dele, ele é tipo achatadozinho, ele é duro. Então na hora que você vai na cervical, você tipo que acopla ele ali, mas como se fosse uma espátula. Então tá na mesma coisa, você utilizar a espátula que um pincel Tokuyama é R$150. Então assim, o que você pode fazer? Você pode espatular e comprar um pincel de 10, 15, pelo de máquina, um mais simples, e passar ele só para deixar a superfície lisa. Aí se quiser comprar também da Tokuyama, pode comprar. Mas com essas outras pincéis normais que as cerdas são macias, não tem como, porque ela não vai conseguir apertar na cervical, entendeu? E pressionar. Mas tem como. Dentina. Estratificação. Isso aqui, ó, quem quiser tirar foto também aqui, pode tirar. O que é isso aqui? Isso aqui é a delimitação de até onde a dentina vai chegar. A dentina nunca chega até a borda incisal. Ele sempre vai ter uma média de 1 milímetro aquém. Vai ter 1 milímetro ali, mais ou menos, só de esmalte. Por isso que vai ter a translucidez, tá? Outro ponto é, a dentina no dente ele sempre vai ter os lóbulos. O que é isso? Uma concentração maior em porções do que outra. Sempre, por exemplo, nessa região aqui, ó, vai ter uma concentração maior, no meio outra concentração e cá outra. Toda vez que a gente vai dividir essa porção, a gente coloca a dentina e pega uma sonda ou aquela espátulazinha e puxa só um pouquinho aquela dentina para dentro, para delimitar onde vem um lóbulo e onde vem o outro. Porque isso, quando você colocar o efeito de esmalte, você vai ter uma porcentagem aqui um pouco maior, um volume maior aqui, outro volume maior aqui e outro volume cá, é como se estivesse dividindo. O dente é assim. Então assim, sempre a gente vai ter essas linhas aqui também, na lateral, ele tem duas entradinhas aqui. Nessa divisão aqui, eu sempre puxo assim só para cima, para criar alguns efeitos, mas nesse local você empurra, você põe para dentro esse excesso de dentina e nessas pontinhas você pode puxar aqui como se fosse filamentos, que é basicamente como que é a dentina normalmente. Dentina sempre é mais saturada e opaca quando comparado à resina de esmalte. Então, às vezes na resina que você for comprar não vai estar específico o nome dentina. Às vezes vai estar opaco A1. Então você sabe que aquela resina que é opaca é para dentina. Porque nem sempre é bem delimitada. A gente fica com receio de utilizar, mas por que opaca? Porque a dentina ela é mais saturada. Cada marca tem sua nomenclatura, tem gente que usa uma ou outra, então é sempre bom ler a bula. Maior concentração de dentina na cervical. Então isso que é importante a gente saber é, o paciente quando vai fazer faceta, que esse paciente tem um dente muito volumoso, a quantidade de resina que vai vir aqui vai ser bem mínima. Então a chance que na hora do acabamento você expõe a dentina é grande. Porque às vezes você não tem espaço para colocar esmalte e dentina nessa porção cervical. Senão vai ficar degrau. Então a importância de também você utilizar uma boa dentina é que se expor dentina, mesmo expondo, você vai ter uma resina aqui que tem um bom brilho. Então você não vai ter esse problema de ter um local sem polimento na cervical. Então essa região onde tem mais concentração de dentina. Beleza? Como eu falei, a dentina só chega até mais ou menos 1 milímetro da borda. Não chega até colar lá. Tá? Nem também vai ser muito. Muita translucidez, você percebe que não é que realmente o dente não é de verdade. Então tem que ter seu limite aí. Fechamento de diastema, tá? O fechamento de diastema, eu quero que você entenda. Deixa eu voltar aqui um negócio, tá, gente? Uma coisa que eu não falei. Observa que a linha, ele não vai até aqui. Ele só vai até aqui, essa linha que eu coloquei. Por quê? Porque a união de um dente com o outro, o ponto de contato é de esmalte. Dentina não fecha fechamento de diastema. Não fecha diastema. Por quê? Mais ou menos 0,5 milímetros aqui de um dente para o outro é esmalte. Ou seja, o paciente tem um diastema muito grande.
inicia o fechamento com dentina e finaliza o fechamento só com esmalte. Beleza? Porque senão fica muito saturado nessa região. E também, se você também só botar esmalte, também fica muito translúcido. Então você tem que ter um limite. Dentina só vai ter mais ou menos 0,5 milímetros aqui da borda. Então assim, a dentina vai chegar mais ou menos e o resto que vai fechar o fechamento é o esmalte. Concha palatina. A gente tem duas formas de fazer o fechamento de diastema ou restaurações. Seja com a tira de poliéster, dá para você utilizar ela botando a tira embaixo do dente, pressionando com o dedo, usando ela como base, tá? Ou você fazendo o guia palatino. A questão do guia, eu acho melhor quando você vai fazer um fechamento de diastema muito grande, mais de um diastema, ou vai fazer um fechamento de diastema e aumento da borda incisal, que ocorre muito. Então, assim, nesses casos, você vai trabalhar com uma quantidade de resina muito grande. Então, a chance de você errar é uma... Às vezes, você colocar um dente mais largo que o outro é maior. Então, o guia palatino serve para isso. Nesse caso, ele tinha um fechamento de diastema aqui. Um diastema muito pequeno. Eu poderia só passar uma tira ali para o poliéster e fechar. Só que ele queria regularizar as bordas. Então eu sabia que para eu regularizar a borda, fechar diastema, aqui tinha um diastema maior que não dá para ver. Mas eu sabia que para regularizar isso e aumentar a borda ia me dar um pouco mais de trabalho. Eu consigo. Mas tem muita gente que está iniciando que isso é uma coisa que dá mais trabalho. Que você vai quebrar a cabeça. Então, utilizar a guia é, às vezes, o ideal. Observa que aqui, ó, a dentina dele está mais ou menos aqui uns 2 milímetros. Ó. Então, se eu colocar esmalte, vai ficar uma linha aqui de local translúcido. Vai ficar estranho. Então, como a gente estava falando já de Ricardo, como é que eu trabalho aí nesse caso? Como é que eu faço só com 2 dentinas, esmalte e a translúcida? Não tem como, porque a translúcida vai deixar cinza esse local, já que juntar translúcido e esmalte. Então eu tenho que fechar um pouco com a dentina. Eu só coloquei a dentina, ó, não sei se dá pra ver um arozinho aqui, ó, daqui até aqui. Eu não cheguei até aqui, porque o dente era volumoso e eu não tinha muito espaço. Então eu vim com a camada de esmalte depois por cima. Essa aqui é a WE da Calfic, que eu falei. Uma resina tipo coringa, eu não queria alterar a cor, mas eu queria dar uma resina de efeito. Então eu utilizei ela para finalizar. Você desgastou um pouco aqui na cervical? Ou na incisal? Não, aqui já era assim, tá? A única coisa que eu não lembro muito, mas eu acho que eu só fiz regularizar aqui assim. Tá meio pontudo, eu só fiz regularizar. Mas ele já tinha esse desgaste aqui. Então quando eu fiz o planejamento, que eu fiz a concha palatina, eu vi que o espaço daqui para cá é muito grande. Então eu tinha que fechar um pouco mais com a dentina. E aí depois eu parti para fechar. O crescimento estratégico vai finalizar a resina em 0. Isso aqui é outra coisa, tá, gente? Se fosse só esse espacinho aqui, eu poderia botar um pouquinho de resina aqui, passar a tira e puxar, que aí a resina iria fechar aquele espaço. Só que, na hora que você coloca, se eu colocar só um pouquinho de resina, dá pra ver a divisão entre resina e dente. Se eu fotoativar daquele jeito, para eu finalizar em 0 aquele acabamento e não mostrar a divisão, na broca é muito difícil, você não consegue. Então, a divisão entre resina e dente tem que ser finalizada na espátula. Você tem que puxar até sumir a linha de transição de dente com a resina. E aí depois você fotoativa. Porque senão vai ficar uma linha. E aquela linhazinha, a longo prazo, vai manchar e vai ficar aquela linha assim de pigmento. Então tem que finalizar até não ver mais a linha de transição de dente com a resina, com a espátula. Na cervical também, você tem que acoplar até. Então por isso que é importante, principalmente no fechamento de diastema, que às vezes a tira, mesmo bem feita, não acopla muito bem. Então você tem que vir, depois que tirou a tira, com a espátula e tentar acomodar um pouquinho mais aqui. No caso aí você fez faceta?
É, só de canino a canino. Por conta que mais ali por Mas do formato. teve Agora assim, ó. a regularização da incisal. É. Se o paciente não quiser regularizar a incisal, só quiser fechar o diastema. Eu não teria feito enceramento, eu só teria colocado um pouquinho de resina aqui, um pouquinho de resina aqui, puxado com tira de poliéster. Então eu só utilizaria tira de poliéster, um pouquinho só. Você tira a tirante de fósforo já? Você vai colocar um pouquinho aqui, e você vai passar a tira e puxar um pouco de... Na hora que você coloca a resina, você encaixa a tira e puxa a resina até tocar na tira de poliéster. Na hora que você puxar, a tira já vai estar encaixada, na hora que você encaixa, você puxa aqui, você toca na tira de poliéster, aí você vem puxando a tira de poliéster. A tira de poliéster vai arrastar aquela resina para ele aproximar, e aí ele fecha aquele espaço. Entende? Aí eu puxo, depois que a resina já entrou, eu puxo a tira toda. Aí depois eu tirei a tira toda, eu analiso se a cervical precisa dar uma acoplada ali mais. Se não precisar, foto ativo. Aí eu tiro a resina toda. Tem que tirar, porque se você não puxar a tira de poliéster toda, às vezes você não leva a resina até o final do dente. Às vezes ele só inicia, mas por palatina às vezes ainda fica em dentro. Então você tem que puxar a tira toda para a resina realmente abraçar todo o dente. Beleza? Então, nesse caso desse diastema aí, só seria feito isso em um dente? Não seriam os dois? Desse daí seria Desse só... aqui, eu não lembro, porque aqui é difícil de dizer, porque eu tenho que ver linha média. Mas é isso que é uma coisa que a gente tem que ver. Por exemplo, o espaço é muito pequeno. Se eu ver que a linha média dele está puxando, que esse central aqui já está na linha média correta, eu só fecho mais de um lado. Entende? Então, assim, eu não lembro muito, porque aqui também eu não tenho como ver. Mas eu creio, na minha cabeça, olhando aqui pelo freio, que o 21 está na posição certa. E que eu tive que crescer só o 11. Olhando pelo freio, ó. Observa aqui, tá vendo? Ó, ó a linha. Aparentemente foi isso, mas eu não lembro mais. Esse aqui, outro caso, que eu fiz também de fechamento. Esse caso aqui, ó, eu fiz na especialização. Agora eu tô lembrando, tá vendo? Eu fiz aqui na especialização. Eu fiz desse jeito. Esse aqui eu fiz na minha clínica. Como eu falei da concha palatina, ó, eu já levo a resina na concha e encaixo no dente. Na hora que ele toca, aí eu fotoativo. Fotoativo um pouco aqui até endurecer. Depois eu tiro a concha palatina, a muralha, e termino de fotoativar por baixo. Aí eu finalizo a fotoativação. Não só ativo só pela frente. E assim por diante, também vou colocando. Aqui é a mesma coisa. Você percebe que o diastemazinho, ó, era pequeno. Aqui tinha um diastema maior, aqui não dá pra ver, mas um diastema pequeno. Eu não precisaria fazer guia palatino se fosse só para fechar o diastema. Você ia colocar e puxar com a tira de poliéster. Mas quando você fala em regularizar rebordo, aí já é diferente, tá? Então você tem que acabar tendo esses cuidados. Esse aqui é um dentista que ele pode, eu só quero fazer um acréscimozinho. Tanto que na região cervical, ó, isso aqui não tem dentina. Ou isso aqui não tem resina aqui, ó. Tá sem resina aqui. Mas você não vê linha de transição. Por quê? Porque na hora da espátula eu finalizei no zero. Se eu deixo para tirar isso aqui no acabamento, ia ficar a linha aqui, ó. E o pigmentar também. Não. A linha ia ficar daqui a 2, 3 meses. A gente comendo corante, pigmento, ia pigmentar. Aqui é como eu falei, da concha palatina. Aqui é um modelinho, só que um modelinho impresso. Mas pode ser também um modelinho normal analógico. Você pega uma resina, ou um silicona, e você vai moldar a parte palatina daquele dente. A gente vai fazer aqui agora um hands-on para vocês terem noção de que não é nada de outro mundo. Quando você molda, você querendo ou não tem que um pouco pressionar, não muito, mas para ele cobrir um pouco do início da incisal. Por quê? Porque senão, se você não empurrar um pouco, ele não vai copiar direito. Depois que você tirar aquele endurecer, você vai tirar esse excesso aqui que ficou. Você não vai precisar desse excesso. Mas na hora de moldar, você precisa deixar um excessozinho
para ele copiar bem feito aquele término ali da incisal.